Do Senhor Jesus, povo de Deus, você que me assiste aí, senti de Deus de fazer esse vídeo para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. A Bíblia diz no Mateus capítulo 4 que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos se alimentar da palavra, ouvir a palavra para nos fortalecer, não é? E é justamente nesse texto que eu quero meditar com vocês nessa tarde. Vamos ler aqui Mateus capítulo 4. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o penáculo do templo. E disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e a só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém? Irmãos, para nós meditar nessa palavra, vamos ver aqui do começo. Jesus é batizado nas águas por João Batista. Não que ele precisasse ser batizado. Jesus é Deus, né? Filho de Deus. Mas ele disse fazer isso neste momento. Ele estava dando um exemplo a nós de sermos batizados nas águas, né? E a Bíblia diz que depois que ele foi batizado, se abre os céus e desce o Espírito Santo em forma de pomba e repousa sobre Jesus. E a voz do céu diz: Eis aí o meu filho amado, o qual me comprazo, ou glórias. Então, a Bíblia vai dizer que o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado. Então já nós percebemos que aqui o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. Nós entendemos que deserto, às vezes, muitas vezes Deus permitindo nós passarmos pelo deserto. Não é o diabo que está fazendo nós passar pelo deserto, é Deus permitindo, o Espírito de Deus nos levando ao deserto, permitindo nós passar provação, passar por momentos difíceis, mas tudo isso tem um propósito, tem algo do céu para nos ensinar, para fazer nós resistir às tentações, para nos fortalecer estruturalmente, nos estruturar, né? Deserto nunca foi local de morada, deserto é local de passagem. Sempre nós vamos aprender algo no deserto. Deus muitas das vezes nos leva ao deserto para nós aprender a confiar totalmente nele, a ser totalmente dependente dele. Até Jesus foi para o deserto. E veja o que diz aqui, que jejuando 40 dias e 40 noites, chega o tentador. E o que o diabo diz? Se tu és o filho de Deus. A primeira coisa que o inimigo aqui está fazendo é querendo colocar dúvida se tu és o filho de Deus. E isso ele faz conosco. Isso aqui nos ensina muito esse texto sobre os tipos de tentações que o diabo vem para colocar na nossa vida. Primeiro, ele quer colocar dúvida no nosso coração. Será que Deus existe? Será que Deus está olhando por mim? Será que eu vou ser curado? Será que eu vou passar essa prova financeira? Uma coisa eu tenho para te dizer: nunca duvide que Deus está no controle de tudo na sua vida. Nunca duvide que Deus ele tem uma vitória para a sua vida. Escute isso e pega essa palavra. Deus nunca vai deixar um filho dele que confia nele perecer, nunca, jamais. Falo isso com propriedade porque eu já passei por momentos difíceis, momentos onde a gente não tinha saída, mas Deus ele sempre vai dar o escape, sempre vai dar o livramento, sempre vai dar uma saída, vai ter uma saída para nós. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães.
Ou seja, Jesus estava no seu limite, estava com fome. A carne dele estava precisando de comida. O que o diabo diz? Transforma essas pedras. Se tu és o Filho de Deus, você tem poder para transformar essas pedras em pães e matar a sua fome. Mas o que Jesus disse para ele? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Jesus nos ensinando que não só das coisas terrenas e materiais nós vamos viver aqui nesse mundo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra aqui é alimento para a nossa vida. Porque vai ter momentos em nossa vida, meus queridos, que o teu pai não vai poder te ajudar, tua mãe não vai poder te ajudar, o teu irmão, o médico, dinheiro, não vai poder te ajudar. É a tua fé em Jesus Cristo, em Deus, é que vai te ajudar a sair dessa situação. Vai ter momentos em nossa vida que nós vamos estar sozinhos, aonde não vamos poder contar com ninguém. Mas é aí que a tua fé tem que entrar em ação. É aí que Deus está te ensinando a confiar totalmente nele. É ele que vai te ajudar, ele que vai te dar força para você resistir. Quando às vezes pessoas vão chegar, dizer para você, acabou, já era, não tem mais jeito. Abandona esse sonho, abandona esse projeto. Não tem mais saída, não tem mais para onde ir. É nessa hora que a tua confiança tem que estar firmada em Jesus. Os teus pés têm que estar firmados na rocha. Porque é ele que vai te ajudar a atravessar esse momento. É ele que vai te ajudar. É por isso que Jesus diz aqui para o diabo: não só de pão vai viver o homem, não só das coisas terrenas, mas da palavra. Da palavra é que nós vamos viver. É da confiança no Senhor, é da fé plena em Jesus que nós vamos passar os momentos difíceis. Amém? O que acontece? Então o diabo, a Bíblia diz que ele transporta Jesus ao penáculo do templo. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aqui ele está tentando Jesus. Primeiro ele está colocando em dúvida de novo. Se tu és o Filho de Deus, joga daqui. Porque está escrito, ele está usando a própria palavra para afrontar Jesus. Ele está usando a própria Bíblia, a própria palavra para afrontar. Se joga porque está escrito que é o seu anjo da ordem. Ele está usando o Salmo 91 aqui para dizer para Jesus, se joga. Está escrito que Deus envia os seus anjos para cuidar. Mas o que Jesus diz? Mas também está escrito, Jesus usa a própria palavra para vencer o diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Usa o livro lá, usa a passagem de Moisés para vencer o diabo através da palavra. É por isso a importância de conhecer as Escrituras, de conhecer a palavra, de se alimentar da palavra, para que ninguém venha te enganar. Usar textos isolados para fazer você acreditar em alguma coisa que às vezes não é verdade. Pega um textinho isolado, tá escrito na Bíblia. Não, nós temos que conhecer a palavra. Jesus diz, erreis não conhecendo as Escrituras. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o próprio Jesus é a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma. É a palavra que nos confronta. Nos confronta a ver o que nós estamos fazendo de errado. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos brincar com o diabo, porque o diabo tem poder. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando aqueles a quem possa tragar. Mas por que o diabo anda ao derredor? Porque ao redor, como está em Salmo 34, 7, porque ao redor tem anjos cuidando da gente, de nós. O diabo anda ao derredor, mas ao redor de nós tem anjos cuidando. Mas não devemos tentar a Deus. Não devemos abrir brechas para que o diabo consiga entrar. Não devemos abrir brechas para que o diabo venha querer trabalhar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa. Devemos fechar as brechas. Jesus diz, vigiai e orai. Veja que primeiro está vigiai e orai. Vigia, cuidado.
com certas amizades, cuidado com quem você coloca dentro da tua casa, cuidado com palavras, porque o inimigo é especialista em usar bocas de pessoas para tentar jogar dardos inflamados, setas, para fazer a gente desanimar, para falar, não dá nada, vamos lá em tal lugar, não dá nada, vamos experimentar aqui um pouquinho, não dá nada. E isso não dá nada que é o problema. Então vamos fechar brechas, não vamos tentar o Senhor Deus. Deus está com os seus anjos nos cuidando, nos protegendo. Então vamos fechar brechas, vigiar e principalmente orar para que e meditar na palavra, como está escrito, meditando na palavra, para que a gente entenda o que é e o que não é de Deus. Amém? E depois o que diz? Novamente transporta o diabo ele a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás. Por quê? Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Oh, aleluia. O único que tem o poder de nos salvar é Jesus. O único que tem o poder de te libertar, de te tirar da situação difícil, é Jesus. Não há outro. Não há outro meio, não há outro caminho que nos leve à salvação, senão através de Jesus. Quando ele diz, eu sou o caminho. Ele disse, vai existir vários caminhos, mas eu sou o caminho. E ele diz, eu sou a verdade. Vão querer colocar outras verdades, mas ele diz, eu sou a verdade. Ele diz, eu sou a vida. Ou seja, o único que tem a vida eterna para nós é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O único caminho é Jesus. O único digno de adoração é Jesus. Porque é Ele que passou pela cruz. É Ele que passou 3 anos e meio aqui curando e libertando. E no final Ele foi levado à cruz. Teve que derramar o seu sangue. A Bíblia diz que Ele se esvaziou dele mesmo. Ou seja, Ele era um ser divino. É Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 seres distintos, mas que têm a mesma essência, o mesmo poder. Se esvaziou dele mesmo e se fez homem, como diz em João capítulo 1. Que ele se fez homem e habitou entre nós, caminhou entre nós, sentiu as nossas dores, sentiu as nossas tristezas, porque você vai encontrar na Bíblia dizendo que Jesus chorou quando Lázaro morreu. O menor versículo da Bíblia é, e Jesus chorou, vendo o sofrimento da viúva da viúva de Naim, quando morreu o filho dela, e ele ressuscitou. Jesus sentiu as nossas dores. Jesus passou pela cruz, que era a parte mais difícil, onde lá só estavam as pessoas que cometiam crimes horríveis. E ele foi castigado, cuspido, carregou a sua cruz, levou chicotada, cortes no corpo e foi pregado na cruz. E o seu sangue lavou nossos pecados, porque a condenação era nossa. Era nós que estávamos perdidos, era nós que estávamos indo para o inferno, porque através da lei, quem transgredia a lei pecava e o pecado era a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, nós somos salvos pela graça, que é graça. Graça é receber aquilo que nós não merecemos. E nós hoje somos salvos pela graça, porque alguém pagou o preço. Quando ele diz tetelestai, está consumado, ele está dizendo a dívida está paga lá na cruz. Está paga. Então nós recebemos o direito de ser chamados de filhos de Deus pela morte de Jesus na cruz, pelo seu sangue derramado. Lá na cruz ele venceu o pecado, ele venceu a morte. E a Bíblia diz que nele foi levado, através do sangue dele, nós somos salvos. Nele foi levado todas as nossas dores, todas as nossas doenças, todas as nossas transgressões.
É por isso que hoje, nós tendo fé em Jesus, nós vencemos. Nós temos fé em Jesus, nós somos curados. Nós temos fé em Jesus, nós somos libertos. Através do nome de Jesus, pessoas são libertas de espíritos imundos. Através do nome de Jesus, pessoas são curadas de câncer, curadas de enfermidade. Na igreja onde eu congrego, vários testemunhos de pessoas sendo curadas de doenças, libertas pelo poder de Jesus, recebendo o Espírito Santo, tendo salvação de almas. É através de Jesus. É por isso que ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, porque Ele é o dono da vida e Ele te ama. Você que às vezes está se sentindo desanimado, está se sentindo desprezado, às vezes diz: ninguém parece que me vê aqui passando por isso, mas eu tenho uma palavra para você. Tem um lá em cima que está vendo que você está passando esses momentos difíceis, e isso vai passar. O Senhor Deus vai entrar com a providência na hora certa, no momento certo, e você vai vencer em nome de Jesus. Só que medita nas Escrituras, se alimente da palavra, se alimente da oração, ora a Deus, busca uma intimidade com Deus, isso é através de oração. Busca conhecimento da palavra para que ninguém venha te enganar, para você saber o caminho, porque a Bíblia é o manual que mostra o caminho da salvação. Se alimente, se una, congregue, esteja em união com os irmãos, perdoa, se livra dessa mágoa, se livra, esteja força, resista às tentações do inimigo, porque todo dia ele coloca tentações na nossa vida, mas é Jesus que vai te dar força, é o Espírito Santo que vai te dar força. O Espírito Santo é o nosso consolador, é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que nos ajuda a orar, a glorificar a Deus. Então se aproxime, tenha intimidade. Faz como Mateus 6,6, fecha a porta da tua quarta e busca a Deus em oração. Vamos buscar mais a presença de Deus. Eu tenho certeza da vitória. Eu não tenho nenhuma dúvida da vitória de Deus na sua vida. Amém? E você que pode, quiser nos visitar, nossa igreja, fica na Rua Pioneiro, Mateus Leite, 476, no bairro Buial. Estamos esperando vocês, estaremos orando por vocês e tenho certeza da vitória. Amém? Deus abençoe a cada um.